Olá, queridos pais, queridos catequizandos, espero que todos estejam bem. Sou a catequista Andréia e hoje nós vamos falar sobre o sacramento da confirmação, sobre o sacramento da crisma. Vamos conhecer os símbolos do Espírito Santo? Jesus referiu ao Espírito Santo como Paráclito, literalmente, aquele que é chamado para perto, nosso advogado. Jesus o chama de Espírito da Verdade. Está em João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito Santo é simbolizado de muitas formas: a água, fogo, nuvem, a luz, a pomba, o vento, o dedo de Deus, o selo, a mão. A água do batismo, novo nascimento. O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, eficaz no novo nascimento, nascimento para a vida. Água viva que jorra de Cristo, crucificado como de sua fonte e que em nós jorra em vida eterna. Fogo. O fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. A nuvem e a luz, manifestações do Espírito Santo desde o Antigo Testamento, revelando Deus vivo e Salvador. Selo. É Cristo que Deus marcou com seu selo. Está em João, capítulo 6, versículo 27. Nós recebemos o selo de Deus no sacramento do nosso batismo, no sacramento da crisma, da confirmação. Eu já recebi, vocês vão receber. Tá? E no catecismo está escrito da seguinte forma: é um símbolo próximo ao da unção. Com efeito, é Cristo que Deus Pai assinalou com seu selo. E é nele também que o Pai nos marca com o seu selo. A mão é usada como símbolo do Espírito Santo, porque é impondo as mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as criancinhas. A pomba desceu sobre Jesus no batismo do Jordão em forma de pomba. Então são símbolos do Espírito Santo e que a gente vê isso nas passagens bíblicas. Nós temos também o sopro como outro símbolo do Espírito Santo e podemos ver isso no capítulo 20 do Evangelho de São João, que fala assim: Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. E o outro símbolo também é o dedo de Deus, que nós vamos ver também aqui no catecismo, que eu vi aqui na página 203 do catecismo. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Deu-lhe as 2 tábuas da aliança. Eram tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Está em Êxodo, capítulo 31, versículos 18. Então, esses são os símbolos do Espírito Santo que estão onde? Na palavra, na Bíblia. O texto que vamos ver está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 14 ao 17. No livro dos Atos dos Apóstolos, refere os habitantes da Samaria. Essa ação evangelizadora é desenvolvida, em primeiro lugar, por Filipe e depois pelos apóstolos Pedro e João. O primeiro anúncio foi bem recebido. As multidões aderiam unanimemente à pregação de Filipe. Depois, uma segunda intervenção a cargo de 2 das primeiras testemunhas do ressuscitado, Pedro e João. Estes, mediante a imposição das mãos, comunicam o dom do Espírito Santo às pessoas que Filipe havia batizado. O mesmo Espírito Santo que ajudou os apóstolos a crescerem em sua fé cristã e a seguirem o caminho de Jesus para que pregassem sua mensagem com coragem e determinação, é o que recebemos de modo especial no sacramento da confirmação, também chamado de crisma.
É por esse sacramento que, fortalecidos pelo Espírito Santo, nos unimos mais à Igreja e assumimos oficialmente a responsabilidade de colaborar com seu crescimento e a seguir sempre o caminho de Jesus, tornando-nos testemunhas de fé. A Crisma não é só o sacramento que nos faz soldados de Cristo, não é só o sacramento da idade adulta, mas o sacramento do Espírito Santo, que nos dá força para podermos caminharmos com fé, com coragem, tá? Vivendo todas as circunstâncias de nossa vida, no trabalho, na saúde e nas enfermidades, nas alegrias e nas tristezas, na construção do mundo. É um sacramento que perdura a vida toda, pois nunca chegaremos ao final do caminho. Todas as vezes que nos encontramos em alguma dificuldade em nossa vida, nossa vocação cristã, podemos pedir e obter força no Espírito Santo. No dia de nossa confirmação, estabeleceu-se uma aliança entre Deus e nós neste sentido. Então, vai estabelecer essa aliança. Tá? A palavra confirmação tem o sentido de nos tornar firmes e fortes. Quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele nos marcou com o seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. O Espírito Santo descerá sobre vós e dará força, e sereis minhas testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Como em Pentecoste, o crismado é convocado a exprimir sua fé no testemunho do reino. A festa da crisma é a festa do Espírito agindo na igreja. Esse sacramento acentua o envio, a missão. A crisma é um começo e não um ponto de chegada. Manifesta-se, assim, seu caráter de iniciação. A presença do Espírito Santo na igreja nos provoca a buscar soluções criativas em favor do bem comum. E deixo aqui para vocês uma pergunta: o que podemos fazer para ajudar ao próximo? Então, meus queridos, espero ter ajudado. Um belo, um ótimo, um abençoado encontro para todos vocês, tá? Estou com muitas saudades. Fiquem com Deus. Beijos.